Vamos entrando. E aí, minha gente? Vamos lá. Povo entrando. Voltou, todo mundo voltando. Isso aí, pessoal, todo mundo voltando. Ô, Glória. Gente, vai mandando aviãozinho e vai apertando os coraçãozinhos, porque os coraçãozinhos fazem com que ele fique lá no destaque. Glória a Deus. Vamos lá. Olha, Vamos lá. nenhuma live até hoje deu problema. Essa não vai dar também, não. Amém. Ai, Deixa eu mandar meus aviãozinhos aqui, peraí. tá, também vou mandar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, gente. Vamos entrando, vamos Chamando mandando. o pessoal aí. Sim. Vamos lá, Vamos vamos lá, lá. vamos lá. Vai dar certo agora. Vai. A minha irmã disse que não estava conseguindo. A minha irmã, Jesus, abençoada. Ai, ai, tem que ir, viu? Tem gente que não tem muito jeito, né? Cadê o vídeo pra ela? É bom que a gente ganhou mais uma hora aí, ó. Tamo bem. Então, Fica aí, meu povo. Vai embora, não. Todo mundo aí apertando o coraçãozinho, chamando a galera aí pra vir. Vamos lá, firme e forte, todo mundo. Vai chamando aí. desculpe as interferências técnicas. É. Afinal de contas, nós somos pastoras, nós não somos blogueiras. Ai, ai. Bora lá. Então, vamos Vamos lá. concluir aqui o raciocínio, né? Então, na Vamos lá. verdade, nós temos que sempre trabalhar para apresentar Jesus para os nossos filhos, porque o mundo nunca vai deixar de ser mundo. Porém, a palavra do Senhor diz que o reino do Espírito, ele é tomado à força. Então, em relação à educação dos meus filhos, eu acredito que se eu fizer deles homens segundo o coração de Deus, todo o conjunto de uma vida, de uma história, vai estar blindado, vai estar protegido. Eu falo isso porque foi essa a educação que eu tive. Eu vejo que os meus pais sempre tiveram essa preocupação. Quem vocês vão ser em Deus? E nos ensinar a ter uma identidade espiritual capaz de nos fazer esses homens, né, e mulheres fortes segundo o coração de Deus, segundo a palavra do Senhor, né? Então, se a gente desenvolver isso em relação à educação dos nossos filhos, com certeza eles serão a diferença na escola. Eu falo isso sempre para o Isaac. Eu falo, Isaac, você precisa ser a diferença. Você precisa ser aquele que vai levar uma vida diferente e mostrar para os outros que é possível, vivendo num mundo como esse, ser diferente, né? Então, é importante que a gente aprenda a desenvolver isso na vida dos nossos filhos. E, por outro lado, como esposa, na verdade, eu tenho também a oportunidade, a honra de ter casado com um homem que tem o mesmo chamado, que tem o mesmo ministério, que tem a mesma visão, que é tão importante, né?
Mas hoje eu estava assistindo um seminário que o apóstolo Renê fez no início do ano, vencendo as perturbações da alma, mas um seminário para a família. E algo Uhum. que ele me disse muito, algo que ele disse ali, e que trouxe um impacto e que me fez avaliar acerca do meu casamento, é justamente isso que ele disse assim, sacerdotes sábios, né, eles dialogam, mas os tolos se agridem, né? Casais, aliás, casais saudáveis, eles dialogam, mas os tolos, eles se agridem, né? Então, eu acredito que o diálogo, ele é uma arma extremamente poderosa dentro de uma relação a dois, para quê? Para que haja esse consenso, né? E a gente, como mulher, tem que ter muita sabedoria. Que hora que eu sou mãe, que hora que eu sou esposa e que hora que eu sou pastora. Não dá para a gente enfiar tudo dentro de um saco e achar que todo mundo tem que engolir a gente toda hora, porque agora eu sou pastora. Não, e não é assim. A Bíblia, por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia ela edifica. Né? E Verdade. dentro de todo esse contexto, mas isso eu também aprendi com minha mãe. Minha mãe é uma mulher extremamente sábia, né? E que sempre soube mostrar o que é a submissão, né? E dentro de todo esse histórico, até isso eu aprendi que a submissão não é capacho, não é nada disso. A submissão é estar debaixo de uma missão, sacerdote, por isso nós também somos chamadas de auxiliadora. Então, dentro dos princípios da palavra, é assim que eu procuro levar a minha vida como mulher, como esposa, como mãe, como pastora, né? Colocando cada coisa sempre no seu devido lugar e respeitando valores, respeitando os limites, né? E é isso. Sendo uma mulher de princípios, né, apóstola? Eu acho que Quando nós princípio, somos mulheres de para princípio, a gente que se diz mulher transformada, tem que andar debaixo do princípio da palavra de Deus. Né? Princípio não é só cumprir os dízimos, as ofertas, não. Princípio é viver segundo o propósito de Deus descrito na sua palavra. exatamente, é isso mesmo. Eu sou muito grata ao Senhor também. Você está falando da questão de filhos. Ele acabou até de entrar, o Rafa acabou de entrar. E era algo que eu sempre falava para o Senhor. Eu falava, Deus, o que eu quero deixar para o meu filho realmente é que ele tenha princípios, valores, né? Que ele aprendeu aqui dentro de casa, nessa criação, e tudo aquilo que nós temos oferecido para ele, principalmente eu como mãe, e que independente daquilo que ele venha, mas que ele seja um homem de Deus, que ele seja um teu servo. E eu glorifico ao Senhor, né? Desde quando eu engravidei e tudo. Eu lembro que no início da minha gravidez, nos primeiros 3 meses, eu tive um princípio de aborto. Só que eu tinha recebido uma palavra de Deus. Que aquele filho que Deus estava me dando era um filho que Deus ia usar no reino, na obra dele, no ministério. Desde quando o Rafa nasceu, Deus sempre falou sobre isso. Tanto é que hoje ele está, né? Hoje ele é missionário, ele largou tudo, né? Ele já estava numa carreira profissional mesmo bem novinho, mas ele já vinha desenvolvendo uma carreira profissional bem promissora mesmo. Mas ele ouviu a voz do Senhor e ele obedeceu o chamado e foi para mim, foi tipo, meu Deus, né? Porque eu falei, Rafa, você tem noção disso, né? Porque ele abre mão de tudo. Hoje ele mora numa base missionária, né? Então é uma vida de renúncia, de muita renúncia, porque é diferente você ser filho único, você tem seu quarto, você tem a sua vida, você tem tudo para você, mas Deus tem honrado. E eu olho assim, eu sou muito grata a Deus, porque eu tenho visto a promessa do Senhor se cumprindo. Isso é maravilhoso. A apóstola está aqui, ó, sua mames falando de você. Ela é linda demais, gente. Como eu amo essa mulher também. Uma mulher linda, abençoada. Né? A apóstola da Guia, ela é uma referência, né? Ela está falando que honra ser mãe, né? Sua, e realmente ela é uma bênção. E é muito bom quando nós temos realmente referenciais assim, né? Para que nós possamos seguir. E que é o que eu sempre falo, Senhor, que eu possa sempre também ter um referencial
né? Por mais que a gente fale, que a gente deixa a desejar em tantas coisas, mas que as pessoas possam olhar para nós, a começar dentro da Sim, nossa casa, e ver em nós, né, uma mulher de Deus, uma mulher que teme ao Senhor e que tem uma vida de intimidade, né? Porque você ser bênção lá fora é muito fácil. Mas é, você viver uma vida com Deus, de intimidade, tudo começa aqui, dentro da nossa casa. É aqui que tudo, né? Tudo começa aqui. E é algo que eu também sempre falo isso para o Senhor. E realmente é maravilhoso poder viver esse privilégio. E também, como diz você, né? Estar servindo a Deus, envolvendo o ministério e ter um marido junto ali, né? E vocês dois, a gente vê quanto vocês são conectados em tudo. E isso faz uma é, grande diferença, né? No é ministério, bem no diferente, chamar, sabe? né? E nós que nascemos, né, no Evangelho, fazer a escolha, né? É tão bom a gente ter feito o que tinha que ser feito, porque aí no final vai dando tudo certo, né? Engana toda E certa, com certeza. é maravilhoso, que nem eu sempre falo. Às vezes as pessoas falam, vocês não têm experiência de mundo. Eu falei, eu não tenho vontade nenhuma de ter tido. Não tem arrependimento nenhum, porque realmente estar na casa de Deus, servir ao Senhor é algo maravilhoso. E que realmente nós possamos, a cada dia mesmo, ser esse exemplo, né? E Deus quer isso de nós. Na verdade, quando a gente fala assim, não fui para o mundo, porque às vezes eu já fui questionada, mas e a experiência? Mas a maior e melhor experiência da vida não está naquilo que o mundo pode oferecer. A nossa maior e melhor experiência da vida está em Jesus. Então, Exatamente. certo, Jesus não experimentou o mundo. E ele foi a total e completa diferença para a humanidade, e ele até hoje. Então, assim, não existe essa de, a experiência que eu preciso ter, ela está em Jesus. Ela não está no que o mundo pode me mostrar, né? Ela não está no que o mundo, você fala, fraco todo mundo errar todo mundo erra, falhar Verdade. todo mundo falha, ninguém pode dizer que ninguém falhou, que ninguém errou, que ninguém vai, porque só perfeito na terra só foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, se falar de erro, se falar de fraqueza, se falar de falhas, quem? Fora da igreja, dentro da igreja, o mundo continua sendo o mundo, a raiz de iniquidade continua crescendo dentro de cada um de nós. O que nos Verdade. faz ser diferentes não é a experiência que eu tive lá fora e que agora eu tenho Jesus. O que me faz ser diferente é justamente o tanto que eu me apego a esse Deus e posso mostrar para todo mundo que Ele é aquele que restaura, que cura, que liberta, independente das crises que eu tive lá fora, independente das experiências que eu tive fora da igreja ou não, fracos, falhos, errados, Bíblia diz, e todos pecaram. Não é, pastora? A Bíblia diz que Exato. todos pecaram. Então, quem não erra, quem diz que não erra, já está errando. Quem não diz que não pega, já está pegando. É Todos. Então, bem por assim, eu aí acho que mesmo. né? Então eu não preciso beber, não preciso fumar, não preciso me drogar, eu não preciso de nada disso para mostrar quem eu sou em Deus. Olha quem chegou aqui. Shalom, povo de Deus, povo lindo e Graças e paz, abençoado de apóstolo. Jesus. Gente, vocês não envelhecem, pelo amor de Ô, Deus. já sei de galera das galinhas, já tô velho já. Eu sou um apóstolo que não envelhece aqui. Então, todos nós erramos, todos nós falhamos, mas temos um Deus que está aí, e essa experiência é a que vale para a vida. Não é a experiência que se tem lá fora. Né? Algumas vezes eu ouvi isso, você não sabe, porque você nunca viveu, ou porque você não experimentou. Tudo que eu preciso saber está aqui, ó. Exatamente. Isso aqui me faz forte, me faz firme, me faz transformada, me faz resistente para o pecado, me faz fugir da aparência do mal, me faz ser perdoada, me faz ser lavada, me faz ser remida no sangue do Cordeiro. Está aqui. Para que eu quero Exatamente. outra experiência de vida?
Se eu estou vivendo uma vida aqui na Terra para chegar no céu. A melhor experiência que qualquer ser humano poderia viver nessa terra, né? Eu sou muito grata, né? Eu falo, A Deus, gente tem que obrigado. ter experiência para chegar no céu, gente. Não é Exatamente. verdade? Ah, esse negócio de experiência comigo não é comigo, não, meu filho. Eu Adoro também ser estou de fora. Cristo. É bem por aí mesmo. Eu creio também, sempre crido. Eu falo, gente, o mundo nunca me fez mal. Eu nunca senti, nunca, porque o que eu sempre vivi em Cristo sempre foi tão forte, tão intenso, tão poderoso. Eu falei, o que eu ia buscar lá fora, qualquer coisa? Uhum, Eu ia né? buscar, né? É Então, isso mesmo. e realmente é É, maravilhoso. Eu também não tenho que, eu só tenho que agradecer ao Senhor, só isso. Apóstola, eu vejo assim, uma mulher que transforma também é uma mulher de experiências, como eu falei, né? São mulheres que têm experiência, você tem experiência de superação. Eu quero que você sim. compartilhe conosco aí, né? Você viveu. Eu achei, assim, nossa, muito forte tudo que você compartilhou com a gente ali no Congresso, de uma superação que você viveu, como mãe, e como Deus fez, e como Deus te curou, como Deus tem te curado, como Deus tem te restaurado, né? E eu sempre Sim, essas experiências são experiências que nos faz crescer, né? sim, Que nos faz a sim. cada dia estar mais próximo do Senhor, estar mais preparada para ir para a glória. E eu quero que você compartilhe também, porque eu vejo que, principalmente nessa quarentena, tem mulheres que por pouca coisa já está querendo abrir mão, já desiste, já não quer. Ah, não, Deus, Senhor, a minha luta é muito grande, a minha situação está complicada, às vezes por tão pouco abre É. mão. E eu tenho visto muito isso na quarentena, mulheres por tão pouco, desistindo da sua família, desistindo de servir a Deus, desistindo de voltar para a casa de Deus, né? Ah, porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo, porque Deus tirou isso, Deus tirou aquilo. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? Por tão pouco. E eu gostaria que você falasse sobre isso também, porque você viveu uma situação muito difícil para uma mulher, mas se levantou no Senhor e está aí seguindo, prosseguindo na fé, a sua fé inabalável, né? Isso é poderoso, porque as pessoas É. elas são muito levadas pelas circunstâncias, não, né? Olhando realmente para o Senhor. E isso faz com que muitas pessoas parem no meio do caminho, desistam, É. retrocedam, e isso é muito triste. E eu queria que você compartilhasse conosco também sobre isso, porque eu sei o quanto tem muitas mulheres que têm vivido situações e têm desistido, infelizmente. Infelizmente, isso é verdade. É, como eu falei no começo da outra live, como eu falei, eu nasci, graças a Deus, no lar cristão e sempre tive convicções de que Deus tinha um chamado na minha vida. E sempre trabalhei por esse chamado, né, esperando que o meu tempo chegaria. Até que a gente conheceu a visão celular, no modelo dos 12. Ali eu tracei muitas metas, muitos propósitos. Desde o meu encontro com Deus, eu tracei muitas metas e muitos propósitos que conquistar coisas, né, na minha vida e comecei a trabalhar por isso. Né, muito rapidinho eu já me tornei líder de célula, eu nem era casada ainda com o Luciano, mas éramos ainda noivos na época e a gente já junto começou a trabalhar com célula, a célula começou a crescer. Logo no ano que a gente casou, a gente já tinha uma pequena multidão, né? Porque dentro da nossa solteirice a gente estabeleceu também um propósito com o Senhor e Deus nos honrou no nosso propósito, fez a nossa célula crescer muito rapidamente. Então, logo que a gente casou, a gente já recebeu um ensino pastoral, porque dentro da visão, o fruto, né, as ovelhas é que respaldam o chamado do pastor, a gente sabe disso, né? Uhum. Então, se você está aí, né, e tem o sonho de ser pastor, como é que eu faço para ser pastor? Primeira coisa, você tem que gerar frutos para Deus, meu filho. Tem que ter ovelha debaixo do teu comando, do teu cajado, então vai pastorear a ovelha.
Mas não é ovelha de outro pastor, não, viu? É aquela ovelhinha que você faz o parto dela, que você ganha ela, que você tira o carrapicho dela, que a ovelha faz, pega dos outros, não é de Deus, não. Exatamente. Então, vai gerar ovelhinha para Jesus. E muito rapidamente a gente começou a gerar, né? E cresceu, e aí logo que a gente se casou, já veio a sanção pastoral, mas nunca também foi, algo que a gente ficou correndo atrás ou querendo, não. Elas, todo esse crescimento ministerial nosso foi vindo muito naturalmente. Né? E graças a Deus eu não cheguei hoje aonde cheguei por QI, porque quem indicou não. Né? Cheguei onde cheguei por trabalho, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho pai e mãe que são extremamente conhecidos, mas hoje eu tenho minha identidade. Né? As pessoas não me conhecem porque eu sou filha do apóstolo Hélio, as pessoas me conhecem porque eu tenho uma identidade no reino espiritual e eu trabalhei por essa identidade. Né? Até o dia que o Senhor olhou para nós, 10 anos aí, que a gente já estava, 8 anos mais ou menos, trabalhando como líderes de célula crescendo, célula rompendo, prosperando, abrimos igrejas, né? Ainda como líderes de célula, tudo, mas ainda o território de Itapevi fomos nós que conquistamos, abrimos bases ali, né? Fizemos uma história, fomos escrevendo até o dia que Deus falou, agora chegou a hora de voar. Né? E quando nós recebemos a missão de sair de Osasco e vir para essa cidade, que é a cidade de Leme, ali começou um processo. E muitas vezes a gente se esquece que tudo que a gente almeja dentro do reino espiritual, antes da gente chegar no resultado final, Deus vai sempre nos colocar num processo. Verdade. E quando o Senhor nos chamou para esse trabalho, para executar um trabalho aqui em Leme, né, que já havia começado esse trabalho aqui com meu pai, mas num número muito reduzido, e precisava de um pastor que viesse fazer essa multiplicação aqui. E aí que Deus nos deu esse... Chegou a hora de voar, chegou a hora de jogar aí a águia para ela bater asas. Ali começou um processo. Eu estava grávida, né? E aí foi um processo muito complicado. Eu estava grávida do meu segundo filho. Na verdade, eu já tinha tido o Isaac. Depois do Isaac, eu tive um aborto. E depois desse aborto, eu engravidei de novo. Né? Um ano depois desse aborto, eu engravidei de novo. E você sabe que toda mulher grávida, né? Ela vem cheia de os hormônios agitados, é tudo muito complicado. Eu deixei minhas células. Nós tínhamos ali aproximadamente 250 pessoas debaixo da nossa rede de célula. A gente já tinha a nossa equipe de 12 formada, a gente tinha a base de Itapevi já consolidada, para a glória de Deus. Então, assim, estava um ministério muito abençoado e de grande sucesso. Né? Até que Deus nos levou a novas experiências e realmente expandir esse reino. E aí Deus nos colocou nesse processo. Né? Foi quando meu marido foi mandado embora, eu estava grávida, né? Porque o Luciano tinha um emprego extremamente estável, bem-sucedido, com uma carreira promissora. E aí Deus realmente fez assim, virou. Aquele jeitinho de Deus, né? O jeitinho especial de Deus na nossa vida. Do jeitinho de Deus. E aí Deus virou a nossa vida. E aí entramos nesse processo de deixar casa, processo de deixar família, grávida, um filho pequeno, Isaac tinha 6 anos na época, um filhinho pequeno, Isaac, ele é como a mãe, extremamente emocional, apegado, família. Então foi um processo de muito sofrimento. E até que a gente veio, dizemos sim ao Senhor, lançamos mão no arado, não olhamos para trás,
e viemos executar o processo e o trabalho que Deus queria que nós fizéssemos aqui. A princípio, viemos para cá para transicionar a igreja dentro da visão e nos apegamos ao povo, o povo se apegou a nós e entendemos que não era a hora de voltar. Nesse processo, eu tive essa gestação e Deus tinha dito para nós que nós veríamos a glória de Deus. E a gente entendia que ia ser algo extraordinário, mas não foi, né? Dentro desse processo de transição muito dolorido, de desapego, de cortar cordãozinho umbilical, nasceu a minha Sofia. Minha Sofia veio cheia de probleminhas de saúde, eu retornei para São Paulo, né? Sim, Simone, a gente se apaixonou. A gente fala que quem bebe água de leme nunca mais esquece. E aí eu tive que voltar, porque ela nasceu com uma síndrome. Eu estou resumindo bastante, viu, gente? Ela nasceu com uma síndrome chamada Síndrome de Edwards. Uma síndrome extremamente rara, mas, como disse o pediatra, que na época começou a acompanhar minha filha, ele dizia assim, vocês são dois azarados, porque essa síndrome é acontece de 1 em 1 milhão de pessoas, e vocês foram esse 1 milhão que escolheram, foi esse dentre esse 1 milhão. Né? Na verdade, era tudo um processo de Deus, de amadurecimento, de crescimento, de fé. Né? E dentro desse processo, nós estávamos aqui, viemos para cá, debaixo de todos esses desafios com a nossa filha, né? Porque a gente não ia desistir do chamado. E aí começamos a trabalhar aqui com uma criança doente, extremamente limitada, extremamente dependente. Minha filha não ia expressar sentimentos, minha filha não ia comer, minha filha não ia respirar sem oxigênio. E tudo aquilo que os médicos disseram que minha Sofia não faria, ela fez. Sofia conversava, Sofia cantava, Sofia comia, Sofia gesticulava. Ela tinha alguns problemas, ela nasceu com luxação congênita nos 2 quadris, né? Tinha que fazer uma série de terapias, fisioterapias, mas enfim, ela veio nos ensinar. Ela veio nos ensinar. E quando Deus disse que nós veríamos a glória de Deus, nós vimos a glória de Deus, porque dentro desse processo, eu e o Luciano descobrimos que nós temos uma incompatibilidade genética, ou seja, nós não podemos ter filhos saudáveis, né? E Sofia veio também para nos mostrar isso. Até que os médicos quiseram até conhecer o Isaac, porque nós já tínhamos um milagre dentro de casa. Quando Deus nos disse que nós viríamos a glória de Deus, é justamente para saber que o meu filho mais velho era o meu milagre, o meu maior milagre já estava dentro da minha casa. E ali nós podemos mostrar que Deus é Deus e não é a genética que nos vai impedir de viver os propósitos de Deus, né? Mas dentro de tudo isso nós passamos muitas necessidades, a igreja era muito pequena, né? Não, viver da obra não é fácil, né? Foram semanas, teve semanas aqui que nós passamos de ovo com batata, mas tudo isso estava dentro do processo de Deus, era necessário. Exatamente. Para a gente entender aonde o Senhor queria nos levar. E eu acredito que quando Deus olhou para nós e viu que a gente estava entendendo ali o processo, né? Do distanciamento da família, porque tudo isso a gente passando sem pai, sem mãe, sem ninguém perto para dizer, olha, tá aqui um ombro para você chorar, tá aqui um colo para você descansar, né? E Deus nos retirou realmente do meio da nossa parentela, porque no dia que eu cheguei aqui em Leme, desesperada, despedaçada, chorando muito, mas entendendo que aqui era o meu lugar, foi essa palavra que Deus falou para mim.
A pergunta do Espírito Santo para mim foi: o que foi que eu fiz com Abraão? Então, só foi essa pergunta que ele fez para eu entender que aqui era o meu lugar. Deus me tirou do meio da minha parentela, dos meus discípulos, da minha conquista, do meu crescimento naquele lugar, para me mostrar um outro mundo, para me mudar completamente. Levar vocês para outro nível, né? Sim. Até que teve um dia, 19 de abril de 2011, eu acordei assustada, porque Sofia dormia em outro quarto. Falei, meu Deus, minha filha dormiu a noite inteira. E quando eu fui buscar Sofia no berço, o ciclo da Sofia na Terra havia se encerrado, né? E a Sofia, naquela noite, naquela madrugada, fez a passagem para a eternidade, né? Eu falo que ali se encerrou muitas coisas na minha vida. Ali se encerrou a Daniela de antes, ali se encerrou pensamentos, ali se encerrou vontades, ali se encerrou querer. Ali, a partir daquele dia em que minha filha fechou os olhos para esse mundo e passou para a eternidade, muita coisa também foi enterrada dentro de mim, muita coisa morreu dentro de mim, e tudo muito, aquilo que não era Cristo dentro de mim foi embora, né? Porque eu descobri uma força que eu não sabia que tinha, eu descobri uma fé que eu não sabia que existia, eu descobri uma rota que eu não sabia também que existia. A morte, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela, eu aprendi a ver a morte com outros olhos, né? Eu aprendi a ver a morte de uma maneira diferente. Não que a morte não cause dor, não que ela não cause sofrimento, mas hoje eu vejo a morte de uma forma diferente. Eu não eternizo a morte. Ela não é eterna, né? Para quem tem Jesus, pastora, para quem tem Jesus, é só uma passagem, gente. É só uma passagem. Eu falo que as pessoas que nós amamos, elas só vão primeiro. Elas só vão primeiro. Para onde? Para um lugar que eu e você também vamos um dia, uma hora, um momento. Está chegando esse momento. Se não for na morte, vai ser no arrebatamento, porque os sinais do arrebatamento são extremamente claros, nós estamos vendo. Jesus está vindo arrebatar a sua igreja. Nós vamos nos encontrar com ele na eternidade. Então, a morte, ela é só uma passagem. Eu não gosto nem de falar que ela é morte para quem não tem Jesus, é morte para quem não tem Jesus, é morte para quem não tem salvação, é morte para quem não tem revelação de eternidade, aí é morte. Mas para nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não é morte, é passagem. Vai chegar um dia em que todos nós estaremos no céu da eternidade, desfrutando dos nossos entes queridos que partiram primeiro, que foram primeiro, que hoje estão descansando no seio de Abraão, mas que vai chegar o tempo de nós estarmos juntos. Então, esse processo é processo para quem vai, é o processo de passagem, mas para quem fica, é amadurecimento, é aperfeiçoamento de fé. Nós temos que olhar para isso e falar, o Senhor está me aperfeiçoando em fé. Por quê? Porque eu não posso lançar o meu coração na dor, eu não posso lançar o meu coração para o desespero, eu não posso. Por quê? Porque senão eu vou estar dizendo e assinando atestado de derrota, de ruína. Ah, meu Deus, não sou apegada às coisas da terra, não. Eu aprendi dentro desse processo, minha pastora, eu aprendi,
gente que está assistindo aqui, Aleluia. sempre aprendi dentro do processo, aprendi que nada aqui nessa terra é eterno, eterno está além daquilo que depois nós passamos para a passagem, depois que nós passamos para a eternidade, aquilo que está na eternidade é eterno. Enquanto nós estamos aqui, tudo é passageiro. Por isso que a palavra do Senhor diz, não vos ajunteis tesouros da terra. Por quê? Porque a gente tem que ajuntar tesouros da eternidade, aquilo que está nos céus da eternidade. Então, nós precisamos entender o que é a morte, quem é visitado pela morte. A palavra do Senhor diz que quem é visitado pela morte, quem está no pecado. Mas quem está em Cristo faz uma passagem. Então, se você perdeu alguém que você ama muito, se você... Ai, meu Deus, agora eu estou na dor. Quando você abrir os olhos do seu entendimento para entender que a pessoa que se foi, ela não foi para sempre, ela só fez a passagem. Vai chegar o dia do nosso reencontro. E, apóstolo, mas nós vamos lembrar. Meu irmão, não importa se eu vou lembrar, se eu não vou lembrar. Isso aí cabe ao Deus, isso é mistérios de Deus. Mas eu acredito num Deus que é família, eu acredito num Deus que fez da família antes de todas as coisas. Eu acredito num Deus que nos conserva em fé. Eu acredito num Deus que vai nos estabelecer nos céus da eternidade para acalentar o nosso coração. Cheguei! E quem veio antes de mim? Minha avó está lá, meus tios estão lá, minha filha está lá, as pessoas que eu amo estão lá, então é para lá que eu vou também. Então, assim como esses que partiram antes de mim se prepararam, eu também vou me preparar, porque vai chegar nosso tempo, vai chegar nossa hora. Né? A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, então eu sou um espírito que possui uma alma e habito num corpo. A gente tem que parar de eternizar esse corpo aqui, ó. Porque isso aqui parece, na verdade, eu tenho que me conectar ao Espírito. Por isso que a Bíblia também diz que nós devemos andar no Espírito, porque as coisas do Espírito são discernidas no Espírito. Então, um dia que eu comecei a compreender isso, o processo da cura começou na minha vida. Aleluia! Sabe, o processo de refrigério, ele começou na minha vida. Foi fácil, pastora? Claro que não foi fácil. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós somos um conjunto dessas coisas. E não é possível, a gente não é um robô mecânico que liga uma chave e liga outra chave. Não, nós somos gente. Verdade, verdade. Que temos alma, que temos sentimentos, o próprio Espírito, a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor, ele geme com gemidos inexprimíveis, ele também sofre. Como eu e você também sofremos. Né? Ele sofre por nós, ele quer nos convencer dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo nos consolar da nossa dor. Porém, nós precisamos estar atentos, porque as coisas do Espírito são discernidas do Espírito. Quando a gente compreende isso, a gente começa a entender que a morte ela é só uma passagem. E aí ela começa, e o Espírito do Senhor vai produzindo em nós uma cura. O Espírito do Senhor vai produzindo em nós refrigério, o Espírito do Senhor vai produzindo em nós graça. Glória a Deus. E isso que eu estou falando, gente, é para tudo, não é só para a morte, não. Toda essa revelação que eu estou dizendo aqui, que foi algo que eu tive que aprender na dor, algo que eu tive que aprender no sofrimento, algo que eu tive que aprender no meio das minhas lágrimas, porque eu lembro que quando nós pegamos a Sofia estava morta dentro de casa, e levamos ela para o hospital e com aquele desespero, é claro, e o médico já catou, levou para uma salinha, e o médico saiu e falou, é óbito mesmo. Eu entrei com meu esposo para dentro daquele quartinho. Nós colocamos as mãos sobre o corpinho já gelado da minha filha. E fizemos uma oração, e na nossa oração, meu esposo, ele disse assim, Senhor, eu estou entregando agora nas tuas mãos a semente do meu ministério.
a minha oferta de sacrifício, a minha Aleluia. oferta de amor. Não atribuímos a Deus aquela dor. Não atribuímos a Deus aquele sofrimento. O Espírito Santo não nos permitiu fazer isso naquele momento, e pelo contrário, o Espírito Santo nos fez entregar a nossa oferta, a nossa Aleluia. semente, debaixo de choro, debaixo de sofrimento, debaixo de dor, e nós entregamos a nossa oferta ao Senhor naquele momento. Ali começou um outro desenvolver do Espírito Santo, porque nós fizemos aquela entrega e nós plantamos uma semente dentro dessa Aleluia. cidade para as nações. Eu creio nisso, pastora. Eu creio Aleluia. que Creio todo o também. nosso sofrimento se transformou em frutos, se transformou em filhos. Mas tudo isso que eu estou dizendo para vocês não é só para a morte, é para a vida. É para todo o processo da nossa existência, é para o teu chamado pastoral, é para o teu chamado ministerial, é para a tua liderança, é para a tua família, é para você como mãe, como pai, como filho. Nós devemos começar a entender o que é o andar no Espírito, o que é permanecer nessa caminhada do Espírito, o que é ser direcionado pelo Espírito. Porque eu lembro que quando nós fizemos essa oração ali, com as mãos sobre o corpinho da minha Sofia, foi uma oração direcionada pelo Espírito. Porque eu, Daniela, na carne, jamais faria uma oração daquela. Com certeza. Com certeza. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos andar no Espírito. Porque as coisas do Espírito, elas sempre serão discernidas no Espírito. E eu sempre falo para as pessoas que Sofia veio para a Terra com uma missão. Né? Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem de live. Então, eu também já nem sei mais. Mas se cair, a gente volta, gente. Mas a gente vai orar por vocês ainda. Mas eu nem lembro também. Se alguém lembra quando a gente voltou, eu não lembro. Mas acho que ainda tem uns bons minutos. Aperta no ao vivo aí que você vê os minutinhos, pastora. Aperta onde está escrito ao vivo que você vê os minutinhos. Tá. Aí, ó, já aprendi mais uma coisinha que eu não sabia. Já vi. Tem aqui ainda 18 minutos. Ok. Então, uma das coisas também que eu aprendi dentro desse processo, que naquela hora que a gente colocou ali a nossa mão sobre o corpinho dela e que o Espírito Santo nos condicionou a orar, a lançar a semente, a se estabelecer dentro de um propósito, começou todo um processo de transformação na nossa vida, né? Começou todo um processo de crescimento na nossa vida. Eu falo que no dia que Sofia partiu para a eternidade, eu falo que ali se encerrou o tempo de dor na minha vida. É louco isso, né? É muito louco, porque eu estava perdendo a minha filha. Aos olhos carnais, eu estava enterrando uma filha. Mas um leque de transformação, um leque de graça se abriu. E aí eu comecei a entender um monte de coisa dentro do princípio e dentro das revelações da palavra de Deus. Daquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Né? Aleluia. Então, eu aprendi sobre a morte, eu aprendi sobre sacrificar, eu aprendi sobre entrega, e eu aprendi a importância de se andar no Espírito. Aleluia. De se conectar com o Espírito. E de permanecer no Espírito. Aleluia. E isso é uma coisa que as pessoas se perdem demais. Porque no momento do sofrimento e da dor, a gente começa a atribuir a dor e o sofrimento a quem? A Deus. Verdade. Isso está acontecendo na minha vida porque foi Deus que permitiu.
E muitas vezes o Senhor permite, como no meu caso, o Senhor permite. Mas dentro de uma das coisas mais lindas que eu aprendi, porque Sofia foi missão na minha vida, e ela só veio com uma missão, me ensinar. A Sofia veio com uma missão, não só para mim, mas para toda a minha família. Minha mãe está aqui ao vivo e ela pode também confirmar isso. E no momento que a Sofia cumpriu a missão dela, Deus levou. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Vocês que estão me ouvindo. Todos nós temos uma missão dada por Deus. Mas todos nós também temos uma promessa. Missão é diferente de promessa. E o compromisso de Deus conosco tem mais a ver com a nossa missão do que com a promessa. Verdade. Porque todo o trabalho de Deus na nossa vida e tudo que Ele deseja para cada um de nós é que a gente esteja com Ele na eternidade. O sacrifício da cruz foi para a eternidade, foi para a salvação. Então, quando nós nos estabelecemos aqui na Terra, o Senhor nos deu uma missão. Missão que está descrita em Mateus, Marcos, Lucas, João. A missão da igreja, qual que é a missão da igreja? Pregar o evangelho, ir por todo mundo, apregoar as boas novas do evangelho. Só que o Senhor determinou isso para cada um de nós. Você tem a sua missão dentro dessa chamada de Deus, minha pastora. Eu tenho essa missão dentro da chamada de Deus para a minha vida. Você que está assistindo essa live tem essa missão dentro da chamada de Deus para a sua vida. Mas todos nós temos promessas. Deus prometeu em nações, Deus prometeu, e aí tantas promessas, né? Eu tenho uma promessa de Deus aqui que está se realizando, que é a construção do nosso templo. Estamos construindo um templo para 2.000 pessoas aqui em Leme. Uau, que desafio! Chegamos aqui nessa cidade, tínhamos 50 pessoas, hoje já somos mais de 1.000. Então, todos nós temos uma chamada e todos nós temos uma promessa. Eu estou vivendo a promessa de Deus. Glória Mas a Deus. no dia, presta atenção, no dia que eu cumprir a minha missão, o meu tempo aqui acabou. O dia que eu cumprir a minha missão, não tem mais propósito eu permanecer aqui. Porque a promessa maior está na eternidade. Glória a Deus. A promessa maior está na eternidade. Glória a Deus. Então, além de focar, além de você ficar de olho na promessa que Deus tem para a sua vida, trabalhe pela sua missão. Eu aprendi isso com a minha Sofia. Glória a Deus. Sofia veio com uma missão. Ela cumpriu a missão e Deus levou. Assim é com cada um de nós. Moisés tinha a promessa da terra prometida. Ele viveu a promessa? Não. Mas ele cumpriu a missão. Glória a Deus. Aleluia. Glória Amém. a Deus. Tremendo demais. Olha, passaria a noite inteira mergulhado nesse mover. Que lindo, tremendo, tremendo, poderoso, apóstolo. É exatamente isso. Então, não temos motivos para desistir. Não temos motivos para pararmos no meio da jornada e retroceder. Não temos motivo. Não temos. Nenhum motivo. Nem essa pandemia. Nada. Exatamente. Nada. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela, eu falei, a gente às vezes fica olhando, aí a pessoa disse, mas eu não tenho medo de não sei o quê, então eu não sei para que máscara, eu não sei para que. Eu disse, querida,
nós temos que cumprir a nossa parte. Se é para usar o álcool em gel, a gente vai usar o álcool em gel. Se é para usar a máscara, a gente vai usar a máscara. Até para manter a distância de 1 metro de cada uma das pessoas, nós vamos manter distância, porque a Bíblia diz que nós temos que obedecer às nossas autoridades. Porém, nós não temos que temer. Manual de sobrevivência, minha gente. A manual de sobrevivência. A gente obedece às autoridades, mas caminha debaixo de princípios. Revelação da palavra, cumprindo a nossa missão, exercendo o nosso chamado e sendo principalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Andar no Espírito faz toda a diferença para que você não tropece os seus pés nas pedras que estão diante do seu caminho. É isso. Isso aí é exatamente. Exatamente, não tem outra coisa, é isso aí. Nossa, que tremendo apóstolo. Eu falo, gente, é demais, glória a Deus. E é exatamente isso, e não tem como não impactar vidas, não tem como não impactar vidas, né? Não tem como não fazer diferença no reino de Deus. Quando nós caminhamos debaixo desses princípios, mergulhados nessa unção, é poderoso. Nossa, gratidão, gratidão mesmo, apóstolo, porque realmente são testemunhos, palavras vindas do trono, né? Remas poderosos como esse aí que Deus fluiu através da tua vida, que traz esse despertar para a igreja do Senhor, para que as mulheres se posicionem e entendam quem elas são em Cristo Jesus. Né? E isso realmente é poderoso. E daqui a pouco a live vai acabar, mas até mesmo antes da live acabar, eu quero agradecer muito a Deus mesmo pela sua vida, pelo seu ministério, por tudo aquilo que Deus tem feito, né? Através da sua história. E isso é maravilhoso, é referência, referência. Deus, ele quer usar homens e mulheres dele aqui nessa terra para ser referência mesmo. Para que a igreja dele permaneça firme, permaneça realmente ali fiel no propósito dele aqui nessa terra. E isso é maravilhoso, isso é poderoso. Que coisa linda, que palavra, nossa, glória a Deus mesmo. Amém. E vai acabar daqui a alguns minutos, mas eu queria que você orasse também, né? E realmente, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, eu sei que as pessoas que ainda vão entrar aqui para poder assistir, porque muitos assistem mesmo depois, que sempre fica salvo. E eu sei, as pessoas vão mandando direct, pastora, que palavra, como foi bom, como edificou, como mudou. E eu tenho certeza que muitas vidas ainda serão edificadas através dessa revelação, dessa palavra poderosa que Deus trouxe através da sua vida nessa noite, da sua experiência. Nada como nós temos experiência, né? Porque quando nós unimos a experiência com a palavra, isso é poderoso, isso é transformador, literalmente transformador. Né? Porque às vezes tem pessoas que só conhecem a palavra, mas elas não têm experiência com Deus da palavra. Elas não têm intimidade com Deus. E quando nós realmente temos uma vida de intimidade, de experiências com Ele, isso traz um impacto muito forte, isso traz transformação, isso traz mudança, e isso faz com que as pessoas desejem esse Deus que nós servimos, né? Receber esse Jesus, e isso é poderoso demais. Nossa, eu amo assim. Demais, mas eu gostaria que você orasse. Agora eu coloquei o reloginho ali, ó. Agora eu tô atenta. Cada live eu aprendo uma coisa diferente. Isso. Eu fiquei muito tempo com o meu Instagram desativado, aí resolvi ativar ele de novo e vamos que vamos. Mas tudo, a quarentena foi o tempo que a gente aprendeu a usar as ferramentas mais do que nunca, né? A serviço do reino, para alcançar e abençoar vidas, como a gente está aqui nessa noite. E eu gostaria que você orasse. Né? Muito grata a cada um que está aqui conosco. A apóstola da guia está aqui, mulher de Deus, linda, maravilhosa, né? Por dentro e por fora, um exemplo de fé. E todas as pastoras, todos os discípulos, todo mundo que está aqui, né? Eu tenho certeza que Deus te abençoou e tem te abençoado. E se você entrou depois, vai ficar salvo. Depois você pode entrar lá e assistir, porque realmente é uma palavra que vale a pena ouvir mais de uma vez. Eu vou ouvir essa palavra muitas vezes ainda. Porque realmente é poderosa essa palavra, muito edificante. E eu gostaria que você pudesse estar orando por essas mulheres, por essas pessoas que estão aqui. Porque eu sei que todas elas nessa noite têm sido muito impactadas pelo Senhor através da tua vida. Não tenho dúvida disso. Glória a Deus. Amém. Só vou deixar um versículo que está em Mateus capítulo 6, verso 6. Né?
Diz lá que a gente tem que entrar no nosso quarto, fechar a porta, falar com o nosso Deus em secreto. E no público o Senhor vai te honrar. Essa Amém. palavra, ela com certeza é uma palavra que edifica muito a tua vida. E nos momentos em que você quiser desistir, nos momentos em que muitas vezes você quiser parar, lembre-se dessa palavra. O grande segredo de permanecer em Deus, de permanecer no Senhor e não desistir dos propósitos de Deus para a nossa vida e da nossa missão, é justamente cumprir Mateus 6,6 na nossa vida. Eu costumo dizer, pastora, que as pessoas desanimam da igreja não é porque o A, o B ou o C fez alguma coisa, é porque elas deixaram de praticar essa palavra. O que nos faz permanecer firmes no Senhor, como corpo de Cristo, é entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e conversar com o nosso Deus do secreto. Quando nós geramos essa intimidade com Deus, quando nós geramos essa comunhão com Deus, nós temos prazer de frequentar a igreja, nós temos prazer de frequentar a célula, nós temos prazer de frequentar reuniões de macrocélula, nós temos prazer de exercer ministério e, principalmente, nós temos prazer de amar vidas, né? Eu acredito que o que falta para a igreja desse tempo é ser mais praticante da palavra, falar menos e fazer mais. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Se coloque Glória a Deus. aí nesse tempo de oração. Pai, obrigada por este tempo que nós tivemos aqui com o Senhor. Aleluia, Como Jesus. foi maravilhoso e edificante para nós. Toda essa Verdade. palavra revelada, Senhor, direcionada às nossas vidas. Que a cada dia mais possamos permanecer em unidade com o Teu Espírito Santo. Meu Deus, Aleluia. nos ensina cada vez mais a andar no Espírito, a desenvolver a nossa identidade no Senhor. Que em Aleluia. nome de Jesus Cristo, todo nível de fragilidade, fraqueza, desistência, apatia, paralisia, medo, tristeza, que possa estar, Senhor, sondando o coração de cada um desses filhos teus que estão nos assistindo. Pai, que seja colocado por terra agora, em o nome de Jesus Cristo. Pai, a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu peço que agora, Senhor, essas vidas sejam banhadas deste amor, sejam cobertas por este amor. Meu Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que foram assolados por um espírito de tristeza profunda, seja por uma perda emocional, seja por uma perda física, sentimental, seja por uma perda espiritual, agora, em nome de Jesus, que essas vidas sejam visitadas pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Traz ajuste emocional, traz ajuste espiritual, traz ajuste sentimental. Meu Deus, aquele que porventura atribuíram o sofrimento ao Senhor. Meu Deus, abre os olhos do entendimento dos teus filhos, para que eles possam crescer, amadurecer e entender que muitas vezes o caminho da humilhação, o caminho do sofrimento é que vai nos levar a um patamar de exaltação, de paz, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Conforta corações que estão despedaçados, e assim como a tua palavra diz, meu Deus, que muitos aqueles que estão vasos quebrados, coloca, Senhor, nas mãos do oleiro, para que sejam refeitos, Espírito Santo. Meu Deus, eu te peço agora que o nome de Jesus Cristo, o Senhor visita cada lar, visita cada casa, visite cada família que está aqui hoje representada, meu Deus. Visita a vida dos teus filhos no corpo, na alma e no espírito.
Espírito. Traz Amém. alento, traz, Senhor, conforto, traz a paz que excede a todo entendimento e restaura o Senhor conforme o querer e a vontade do teu Espírito. Meu Amém. Deus, que os teus filhos aprendam a caminhar no Espírito, porque as coisas do Espírito são discernidas no Espírito. Em o nome de Jesus Cristo, que essa palavra se cumpra na vida de cada um. Eu os abençoo Glória com a tudo Deus. de bênção. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, apóstolo. Acabou. Deus abençoe, povo. Tchau, Gratidão. gente. Gratidão, Compartilha apóstolo. essa live.